Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS. Oi, eu sou Micheline Abrantes, médica psiquiatra no sertão aqui do Rio Grande do Norte. É com um imenso prazer que participo do Minuto Saúde na Rádio Literária Carrapato. Já nutro grande admiração por essa estratégia de comunicação popular, porque eu acredito que o SUS se constrói na comunidade, por meio desse espaço de fala, de escuta, de aprendizagem, de troca e de participação ativa. Eu trabalhei por mais de 10 anos na estratégia de saúde da família, onde percebia a necessidade cada vez maior da atenção voltada à saúde mental. Então, a equipe da estratégia se inquietava em todas as avaliações e falas, com o que considerava preparo insuficiente nosso para conduzir essas demandas. E acumulavam-se encaminhamentos, exames especializados. Então, certa vez, nós realizamos uma visita domiciliar a um homem que já morava no galinheiro de casa, na zona rural, há mais de um ano. Ele fazia refeições e dormia no chão coberto por palha de bananeira. Morava só com os pais idosos, que contavam que desde a adolescência o filho apresentava um medo da polícia, que ele dizia que o viria prender. Nunca haviam procurado ajuda. Há meses ele não tomava banho, nem trocava de roupa. Nem lembravam mais quando ele tinha dormido numa rede ou na própria cama. Quando o carro da saúde apontava com a gente, né, com a equipe, ele se embrenhava no mato e só retornava ao galinheiro quando, quando a gente saía ou quando já era noite. Foram 3 visitas frustradas para decidirmos descer bem antes da casa e irmos andando a pé pelas veredas até os fundos. Foram várias idas sem jaleco, sem conversas, sentados no chão, com as galinhas, até que ele aceitasse que o pai dele, entrasse e tocasse violão com a gente. Ele passou a ir até o alpendre, com o pai tocando. Depois ele entrou em casa e começou a fazer as refeições na mesa. Foram visitas semanais até o primeiro banho dado pela mãe. Nunca esqueceremos o primeiro sorriso que ele nos deu quando ele percebeu nosso espanto depois do cabelo e da barba cortados. Ele é diabético, hipertenso, tem esquizofrenia paranoide e nós precisávamos manter seu acompanhamento, mas não conseguíamos realizar mais tantas visitas. Então a gente precisava que ele participasse da UBS, que ele participasse do atendimento. Mas como a gente o levaria lá? Até que um dia, e daqui a pouco eu vou contar a vocês como, ele veio ao UBS junto do seu pai e do violão. Tinha um outro menino que não falava, só gritava e, segundo a mãe, quando solto, ele corria na rua e por muitas vezes ele se perdeu. Os vizinhos batiam as portas e janelas, todo mundo em polvorosa, quando dá notícia de que ele se encontrava solto. Por isso vivia em um quarto. Cama de alvenaria sem colchão, buraco no chão cheio de fezes, só comida e água em recipientes plásticos. Ele só repetia nossas falas, que a gente chama de ecolalia, e batia a cabeça na parede. Mas ele também veio. Nos primeiros encontros com os irmãos, tios fortes, para impedir que ele corresse. Mas ele veio. Um senhor que era deficiente visual
também foi visitado pela equipe e não comia há dias. Ele não aceitava nem tomar os medicamentos, ele era hipertenso, tomava antihipertensivos, e há dias não queria tomar. E dizia que não queria mais viver. Ele morava com a irmã, também idosa, que se locomovia numa cadeira de rodas, né, com sequela de uma síndrome chamada síndrome de Spoan, que inclusive foi descoberta nessa cidade onde eu trabalhava, que é um tipo de neuropatia com uma paralisia espástica e atrofia de nervo óptico. Essa irmã dele era portadora, tinha síndrome de Spoan. Então, em visita da equipe, a gente descobriu que ele tocava gaita. E há muitos anos havia sido proibido por um médico por conta de uma lesão labial que ele já não tinha no momento. Então, alguns dias depois, a gente voltou lá com a gaita. E eu lembro que todo mundo chorou, porque ele tocou: eu vou pra lua, eu vou morar lá. E aí foi Jackson do Pandeiro que o levou. O que faremos com esses usuários e suas famílias que a gente tem que trazer para a UBS? A gente conseguiu convencê-los a participar da UBS, a participar do acompanhamento que fazíamos na unidade, mas que tipo de terapia a gente sabia conduzir? Era o que nos perguntávamos. O que temos a oferecer a essas pessoas? A gente pensava à época: não temos psicólogos, psiquiatras, não temos um CAPS de referência. O CAPS, que é de referência, fica a mais de 80 quilômetros. A UBS funcionava num terreno bem grande, bem amplo. Era uma cidade serrana, com clima ameno. E a gente observou que todas as pequenas casas tinham flores, jardins com flores. Eram rosas, bromélias, bocas de leão, muitas cores nesses jardins. E a gente olhou para o pátio e decidiu que também ia plantar. A gente ia, com esses usuários, plantar flores. Na época, tinha um programa do Ministério da Saúde chamado De Volta para Casa. Então, nós apresentamos o projeto, para não dizer que não falei das flores, e recebeu o incentivo para iniciar nosso trabalho. Aí eram os agentes comunitários, os funcionários da unidade básica, os familiares, usuários do SUS, a comunidade toda se juntou a nós no pátio da unidade, sempre à tardinha, para plantar. Então, nossas histórias se juntaram, as nossas, as deles. Veio o violão, veio a gaita, veio o lanche no final, e a gente comungava. E aquele menino das grades, sem nenhuma provocação, um dia ele entoou: ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. E cantou a música inteira. Então ele nos mostrou que cantava. Depois disso foram muitas outras músicas que ele aprendeu. Aí eu parti para especialização em psiquiatria, porque descobri que era isso que eu queria. Iniciei minha jornada no CAPS. Lá, a cada reunião, a cada avaliação, esbarrávamos na sofrida comunicação ou na sofrida integração com a atenção básica. Parecia que o usuário, uma vez no CAPS, não tinha mais território. Não conseguíamos manter essa relação de troca, pertencimento, cooperação. Planejamos, então, realizar algumas visitas às UBSs. Então, nós dividíamos a equipe e determinávamos que a atividade seria realizada. Geralmente era conversa em sala de espera, reunião com a equipe da estratégia, visitas programadas com os agentes comunitários, até as ações de matriciamento que nós mantemos até hoje. Então, essa comunicação, integração,
Ela ainda engatinha, mas já tem muita história, tem história boa para contar. Por exemplo, a tenda do conto, que nós já realizávamos no CAPS, hoje ela é realizada em todas as unidades do município como prática de escuta e fala. Ela foi ensinada, orientada, né, iniciada pela equipe do CAPS, mas hoje ela já é assumida pelos profissionais da estratégia de saúde da família. Então, de vez em quando, eles ainda nos convidam a sentar lá na cadeira da tenda para contar nossas histórias, mas já são eles que conduzem. É deles agora a intimidade de cada olhar dos usuários sentados à roda. Se mostram cúmplices e seguros em se mostrar a velhos conhecidos, né? Então, sempre contando com a arte e a cultura como aliados, nós conduzimos alguns projetos, como o projeto Serenata ao Sol Poente, que acontece às segundas-feiras à tardinha, às margens da lagoa da cidade. Tem um lindo cenário, uma lagoa e o pôr do sol ao fundo. Tem um calçadão onde as pessoas da cidade geralmente caminham, e é lá que a gente realiza esse nosso encontro às segundas-feiras. Nossos usuários se revezam no microfone. Nós temos um carro de som e os usuários cantam. Essas canções geralmente são louvores, canções de amor, alguns até cantam o hino nacional e algumas histórias e poesias também. Então, levamos o violão, nosso enfermeiro toca violão e alguns usuários também tocam. Uma vez, um usuário que permaneceu por muito tempo em hospital de custódia e muito pouco falava, ele pegou o violão e a gente não sabia que ele tocava. E ele, como ele diz, tirou no violão muitas canções. Ele nunca estudou, ele não sabe ler, não sabe escrever, nunca frequentou a escola, mas ele toca muito bem, ele toca divinamente. E quando é o dia dele tocar, junta muita gente, a roda se faz imensa. Na última serenata, teve um usuário nosso que vive em situação de rua, que é dependente, químico, e ele nos presenteou com sua exposição de animes, aqueles desenhos japoneses. Ele faz os animes de grafite. Ele mesmo preparou a exposição. Quando a gente chegou, ele tinha colocado barbantes entre as árvores e pregadores de roupa. E os desenhos eram lindos, fascinantes. A cidade que antes passava, caminhava, apressada, para, fica, aplaude, se junta à roda. Então, hoje, esse é o nosso projeto mais trabalhado, a Serenata ao Sol Poente. A pandemia, ela nos impôs a distância e nos privou, né, do abraço, que era nossa maior terapia. Mas mantivemos a roda mesmo sem poder dar as mãos, através da estratégia do técnico de referência, né, em que cada técnico da equipe tem a responsabilidade de um grupo. Esse vínculo se fortaleceu, né? Muitos usuários não podiam frequentar o CAPS, mas aí a nossa comunicação nunca se perdeu. E quem não tinha acesso ao celular, por onde nós fazíamos videochamadas, passou a se comunicar por cartas, né, à equipe. Muitas vezes nós ficávamos a tarde inteira no CAPS, toda a equipe, respondendo às cartas dos usuários. Eu considero que nesse momento nós fomos linha de frente. O pós-Covid veio agora como um furacão na procura do serviço, né? Mas nosso acolhimento tem muito lastro. A gente já tem experiência de acolhimento, a equipe já tem experiência de acolhimento. A equipe tem se empenhado em ouvir, em acolher, em compartilhar com os demais serviços, principalmente com a atenção básica, com quem a gente está tentando essa melhor comunicação ainda, né? Mas não tem sido fácil. Ao meu ver, o CAPS consegue
desfazer a hierarquia profissional mais facilmente que os outros serviços. Então, realmente, a gente entende a importância de cada um. Acho que a gente tem trabalhado muito bem isso. Eu acho até que a gente se sente assim porque o nosso usuário nos valoriza igualmente. Ele não tem distinção, né, entre nós. Então, são diversos os desafios, são imensos os desafios, mas nós seguimos na esperança de superá-los, de superar os retrocessos, né, vividos nos últimos 5, principalmente nos últimos 4 anos. A gente tem esperança que vai viver o fortalecimento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, priorizando principalmente os serviços substitutivos e do território, com atenção básica mais estruturada, mais forte. Então, era isso. Eu só queria contar essas histórias. Espero ter contribuído no Minuto Saúde. Nós esperamos seguir sonhando e seguir lutando.